Sejam bem-vindos para mais uma aula do canal Simplifica Professor, aqui falando sobre razão e proporção. Galerinha do 7º ano, que está estudando, o pessoal que está aí retomando os conhecimentos, tentando consolidar algum conteúdo que não ficou estruturado, essa aula é boa para você. Razão e proporção a gente considera um conteúdo bem tranquilo, desde que você pegue pontos fundamentais que eu já resumi e trouxe aqui para você. Então, o que nós temos? Uma sequência de números qualquer que estão nessa ordem em proporção e são proporcionais entre si em relação a alguns aspectos. Então, o que é razão? Para mim começar, a razão nada mais é do que uma fração. A para B. A está para B, assim como C está para B. Então, eu vou deixar aqui um espaço aqui ainda, porque eu quero falar disso aqui mais na frente. Então, eu tenho aqui essa razão. Então, essas sequências são números proporcionais. E eu tenho algumas regras importantes. Primeiro, A está para B, assim como, esse assim como, vou até colocar aqui, ó, assim como, quando você ouvir isso por aí, é nada mais, nada menos do que uma igualdade. Então, eu tenho que este número está para esse, ele tem uma relação com esse, uma proporção para esse, bem como esse número também tem uma proporção para este. E aí, eu vou verificar lá no problema e vou também fazer umas análises, que vai ser na próxima aula, sobre se é uma proporção diretamente ou inversamente proporcionais, são grandezas. Então, A, B, C e D são grandezas, são números, são situações do cotidiano que vai aparecer para a gente aí. Vamos ver isso em alguns exemplos para frente. Então, quando eu tenho essa razão é nada mais nada menos do que uma fração entre aqueles dois números. E aí eu vou verificar qual que é essa relação que eles têm. Essa razão, essa divisão entre eles gera algum resultado. Para que eu possa entender essa razão e essa proporção, eu tenho que lembrar de alguns conceitos. O primeiro deles é que o produto dos extremos, isso é definição, isso é teorema, né? Dos extremos será igual ao produto dos meios. Esses extremos e esses meios são os elementos. Então tem aqui, ó, o produto dos extremos. Este número está no extremo deste e este número está no meio deste. Então esses dois são os extremos, esses dois são os meios. E a teoria me diz o seguinte, que o produto deste vezes desse, A vezes D, tem que ser igual ao produto desse com desse, B vezes C. E é aqui que nós falamos sobre a regra de 3, onde eu pego ali e faço as comparações de um número oculto, e aí eu vou encontrar. Então, regra de 3 simples, razão, proporção, está tudo relacionado. E você tem que entender muito bem como que isso funciona. Então, eu tenho aqui os termos, eles são proporcionais, e o A está para B, assim como é uma multiplicação, é uma igualdade, desculpa, o assim como é uma igualdade, C está para D. Isso vai te ajudar a resolver vários problemas de matemática. Onde que o pessoal trava aqui? Nesses conceitos básicos. E aí o que eu vou fazer? Nessa relação aqui, ó, essa relação fundamental aqui da proporção, ela me dá várias situações, porque aqui eu posso fazer uma manipulação algébrica e vou fazer tudo em função de A. Eu posso fazer tudo em função de algum termo que me interessa, tá? Então, B vezes C sobre D. Essa é apenas uma das relações que eu consigo fazer com esses termos proporcionais. Só que tem outro detalhe. O que acontece? Quando eu tiver algum assunto, algum elemento sendo avaliado, geralmente eu vou ter letras e situações ocultas, e aí sim eu tenho que fazer a parte da manipulação algébrica para que eu consiga então resolver. Não tem vários exemplos por aí. Por exemplo, eu tenho aqui
Um exemplo que a gente fez em sala de aula com os alunos. Eu tenho aqui x menos 6 está para x mais 6, assim como 2 está para 3. Então eu tenho essa relação aqui e eu quero então achar qual que é o valor de x. Que valor que é esse? Que relação que é esse? Que números proporcionais que são esses? Basta aplicar o teorema fundamental, que o produto dos extremos será igual ao produto dos meios, ou o produto dos meios será igual ao produto dos extremos. Essa ordem não vai importar para nós aqui. E eu vou então simplesmente pegar. Gente, é muito importante você colocar isso aqui entre parênteses para facilitar a sua conta, porque aqui é um produto de um número natural com uma equaçãozinha, com um número algébrico qualquer. Então, quando eu tenho um número que tem letras e não está definido, é um número algébrico. É uma incógnita que eu vou ter que descobrir o valor dela mais cedo ou mais tarde. Então, eu vou pegar e vou fazer essa multiplicação aqui cruzada. Então, vai ficar 3, que é os extremos, aqui, esse aqui é o extremo. Já não vou colocar o 3 primeiro. Por quê? Simplesmente uma questão de estética. Esse aqui vezes esse tem que ser igual a esse vezes esse. E aqui, nada mais nada menos do que uma operação algébrica comum, lá do produto notado, lá da equação, onde você vai fazer aqui um princípio de distribuição. Vou multiplicar esse vezes esse e depois vou multiplicar esse vezes esse. O termo aqui natural, o número natural, multiplica todos os elementos que estão envolvidos aqui no processo. Também vou multiplicar esse com esse e esse com esse. Então vem cá, vamos fazer essa continha básica aqui, tá? E aí, gente, daqui para frente, você entendeu o processo de razão e proporção, a parte de conta, da manipulação algébrica em diante, vai depender de cada aluno, cada habilidade de cada aluno, tanto que você estuda, tanto que você treina, para que você possa dominar essas técnicas, que aí é individual de cada aluno. O professor não tem muita interferência nisso. Ele te desperta, ele te aguça, ele te desenvolve, mas é um treino individual dos alunos, essa parte da conta matemática, que é o que eu menos me preocupo em sala de aula. Eu entendo que o aluno chega no sexto ano tendo que dominar as 4 grandes operações e tabuada. Se ele domina 4 grandes operações e domina a tabuada, dali para frente é muito mais tranquilo. Se não domina, você vai ter que voltar um pouquinho atrás para poder trabalhar isso. Isso serve para qualquer tipo de aluno, seja aluno adulto, seja aluno criança, seja aluno adolescente, não importa. Tem que dominar essas técnicas, senão você... E é individual de cada aluno, isso não tem a ver com matemática muito difícil. 4 grandes operações e tabuada é uma coisa que você tem que dominar. E aí eu vou fazer aqui, ó, 3 vezes x. Toda vez que eu multiplicar o número por uma letra, é o número e a letra. E aí eu tenho que atento ao sinal aqui, ó. Quando não tem número, nenhum sinal é mais vezes menos, menos sinais diferentes. 3 vezes 6, 18. Isso tem que ser igual a 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes 6, 12. E aqui eu vou só organizar, né, colocando números e letras nos seus devidos lugares. E aí também é aquela parte de manipulação algébrica. O pessoal fica rindo que eu fico trocando as cores, mas didaticamente para os alunos fica mais interessante. Então aqui, ó, o 3x, esse 2x está do lado de cá, eu preciso trazer ele para cá. Ele vai alterar o sinal, menos 2x, vou manter igual, vou manter o 12 e o menos 18 está aqui, ele vai vir para cá, mais 18. Finalmente, 3x menos x vai dar x, 12 mais 18 vai dar 30. Então, se eu colocar o 30 aqui, essas duas razões serão proporcionais, porque o que é ter razões proporcionais? É que, ao longo desse processo, isso vai me gerar uma constante K. Nós vamos ver isso lá na frente. E isso aqui salva em muitos exercícios que vão aparecer aí na sua jornada estudantil, tá? Então, se eu fizer isso aqui, vai dar uma constante e essas razões terão que ser iguais, porque se são grandezas diretamente proporcionais, o resultado final dessas razões tem que ser uma constante. Se não der uma constante, é porque não são grandezas diretamente proporcionais, neste caso. Beleza, pessoal? Então, um conteúdo bem simples, bem tranquilo, não tem que se estressar com isso, mas tem que aprender o básico dele
para que você possa dominar, então, essa técnica matemática importante da nossa jornada estudantil, beleza? Eu fico por aqui e até a nossa próxima aula.